Senhor, queremos mais uma vez, ó Pai, pedir graça sobre graça nessa manhã de domingo, fazer com que o cansaço, o sono, ou qualquer outra coisa que possa atrapalhar ao ouvirmos a Tua voz, ó Pai, essas coisas, ó Senhor Deus, não sejam suficientes ou não existam aqui nesse momento, para que a nossa atenção e o nosso coração estejam unicamente na palavra do Senhor, ó Pai. Faça, Senhor Deus, que possamos ouvir com os nossos ouvidos, ó Pai, e entender, ó Pai, com o nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Senhor, ao pregar a Tua palavra, ao ouvi-la, Senhor, e que o Teu Espírito Santo esteja falando, Senhor, profundamente ao coração da Sua igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11, agora do verso 32 ao 40, e eu pretendo falar uma parte agora pela manhã e encerrar esse capítulo à noite, e na próxima semana voltarmos aí ao livro de Provérbios. Eu gostaria de fazer essa leitura do verso 32 até o verso 40, que diz assim: E que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, e sim, até algemas. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos ângulos da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido consigo coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós temos aqui, queridos, diante de nós a lista de pessoas mencionadas como heróis da fé, e essa lista está chegando ao fim. E ele simplesmente não tem como mencionar todos aqueles que agiram por fé e servem como exemplo para nós que estamos lendo essa palavra agora, a palavra de Deus agora, como aqueles irmãos ali, os hebreus naquela época. E o objetivo de apresentar essa descrição é para que aqueles irmãos ficassem firmes em sua fé. E ele aqui parece que oferece um inventário de várias proezas desses homens conhecidos a partir da Escritura, e é isso que o verso 32 vai dizer: E que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. Com essas palavras, o autor sagrado nos mostra como a lista seria grande ao ponto de não poder nomeá-la aqui por fugir aos limites dessa epístola. Ele vai mencionar alguns e deixar que eles ampliem o discurso acerca deles, dando a entender como isso foi grande, e o número de fiéis dos tempos do Antigo Testamento. Ele vai dar nomes e no verso seguinte vai citar algumas de suas realizações por meio da fé, e ele começa com Gideão. Eu quero aqui lembrar a menção que é feita a esses nomes. Por exemplo, Gideão, com 300 homens, ataca um exército imenso de seus inimigos, e ao tocar a trombeta e esmagar os cântaros de suas mãos, desbarataram o exército dos medianitas. Essa história está desenvolvida ali em Juízes capítulo 6, até o capítulo 6 até o capítulo 8. E lá no verso do capítulo 7, onde ele fala desse episódio, dessa batalha, lá no verso 20 diz assim: assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas
e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Aí no verso 22 diz assim: ao soar as 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-Sita, até o limite de Abel-Bet-Meolá, acima de Tabate. Gideão vence aquela batalha com apenas 300 homens, porque o Senhor tinha dito assim. Lá no verso 2 do capítulo 7, a palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se vangloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Eu não sei se vocês conhecem muito bem a história de Gideão, e nós vamos falar aqui. Ele pede uma prova do Senhor, e aí ele chega ali próximo do acampamento dos midianitas, e um deles teve um sonho e aquele sonho falava daquilo que Gideão ia fazer por meio da mão do Senhor. A mesma fé que deu a Gideão tanta coragem e honra capacitou esse homem a agir com grande humildade e modéstia para com seus irmãos posteriormente, porque eles queriam que Gideão se tornasse o seu juiz, e ele recusa isso e diz assim: o Senhor seja o vosso juiz. Matthew Henry vai fazer um comentário interessante dessa postura de Gideão. Ele diz assim: que a excelência da graça da fé, que ao passo que ajuda homens a fazer grandes coisas, também os protege de terem grandes e elevados pensamentos acerca de si mesmo. Gideão, com seus 300 homens, bem como todo Israel, precisava aprender a viver na total dependência de Deus. Os crentes, nós, como os pássaros do ar e os lírios do campo, têm de confiar só naquele que é o pastor das suas vidas, que é o pastor do seu rebanho, o Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas. E aí ele cita Baraque. Inicialmente, Baraque recusa-se a fazer guerra contra Sísera e seu exército, e se a profetisa Débora não fosse com ele disse que não iria. Com a profetisa guiando, ele luta contra os cananeus e venceu. E lá em Juízes 4, verso 16, assim: mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. A fé de Baraque ensinou a ele a retribuir toda a honra e glória ao Senhor. É o que nós vemos no seu cântico lá em Juízes capítulo 5, verso 1, quando diz assim: naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Ainoão, dizendo. E aí o texto da escritura vai mostrar o cântico de louvor e adoração que eles fazem, porque Deus deu o livramento a eles. Matthew Henry, mais uma vez comentando esse texto, ele conclui dizendo que a natureza da fé é tal que recorre a Deus em todos os perigos e dificuldades, e então faz grandes declarações de louvor a Deus por todas as misericórdias e livramentos, como fez o nosso irmão Baraque. E aí ele fala de Sansão, e o que nós lembramos de Sansão, o caso de amor com Dalila, que não somente o privou de sua força, mas também colocou uma mancha negra permanente em seu nome. E a história de Sansão se desenrola em Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16. Todavia, queridos, ele demonstrou uma fé inabalável no Deus de Israel, quando orou pedindo forças para Deus fazer justiça contra os seus inimigos. Lá em Juízes capítulo 16, verso 28, diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Deus ouve a voz de Sansão, e Sansão mata mais inimigos na sua morte do que enquanto viveu. E diz o texto da escritura assim, em Juízes capítulo 16, verso 30: e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Eu não sei se vocês conhecem, devem conhecer a história de Sansão. Ele foi um implacável
inimigo e matador dos filisteus, dos inimigos do povo de Deus. E perceba aqui nesses versos um tipo de Cristo, porque ele representa também um tipo de Cristo, que em sua morte ele destrói todos os seus inimigos. E aí nós olhamos para a vida de Sansão e podemos ver que a verdadeira fé é reconhecida e aceita, mesmo quando é misturada com muitas falhas. Matthew Henry mais uma vez vai dizer assim a respeito disso: a fé daquele que crê persevera até o fim, e ao morrer dá-lhe a vitória sobre a morte e todos os seus inimigos mortais. Sansão obtém a sua maior conquista por meio da sua morte, como Cristo obteve a sua, ou seja, a nossa vitória em Cristo Jesus. E aí ele cita também Jefté. Seu nome está insoluvelmente ligado ao seu voto precipitado, que levou a sacrificar a sua única filha. E lá em Juízes capítulo 11, verso 30 e 31, 39 e 40, nós vemos isso mais claramente quando diz assim, verso 30 e 31, fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Versos 39 e 40 diz assim: ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Jefté, cheio do Espírito Santo, Deus o usa para derrotar os amonitas e também punir a tribo de Efraim. Ele também é um homem de fé. E Matthew Henry faz uma declaração interessante a respeito das lições da vida de Jefté. Ele diz assim: na história de Jefté, observe, a graça de Deus com frequência descobre e se liga às pessoas mais indignas e que menos merecem que grandes feitos sejam realizados por elas e por meio delas. Jefté era filho de uma prostituta que Gileade teve. Tudo que esses homens fizeram, que era digno de louvor, o autor sagrado atribui à fé. E ainda que não houvesse, queridos, entre eles nenhum cuja fé não haja fraquejado, o Senhor a si mesmo recebeu como aroma agradável a atitude, a fé desses homens. Calvino vai dizer o seguinte, ele diz assim: Gideão foi mais lento em empunhar armas do que deveria ter sido, e só com muita dificuldade aventurou-se a confiar em Deus. Baraque hesitou de início, de modo que quase precisou ser compelido pelas censuras de Débora. Sansão caiu vítima dos fascínios de sua amante e inconsideradamente atraiçoou sua própria segurança e do seu povo. Jefté, precipitando-se em fazer um voto tolo, foi hiper obstinado em impô-lo em via de fato, e desse modo consorciou uma admirável vitória com o celibato da sua própria filha. E Calvino ainda continua dizendo assim: em todos os santos sempre haverá de encontrar-se algo de repreensível. Não obstante, ainda que a fé seja imperfeita e incompleta, ela não cessa de ser aprovada por Deus. Não há razão, pois, para que os erros dos quais laboramos nos derrotem ou nos desencorajem, contanto que pela fé sigamos adiante no curso de nosso chamamento. Queridos, na nossa vida podemos até fraquejar inicialmente, e vamos fraquejar, mas a Escritura diz para irmos em frente, mesmo que o que está à nossa frente pareça que seja improvável ou impossível. Devemos sempre perseverar naquilo que Deus nos ordena e exercitar a nossa confiança no Senhor, apesar das circunstâncias nem sempre em serem favoráveis, como foi no caso de Abacuque, que viu a destruição da sua terra e diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Queridos, essas palavras foram tiradas do íntimo
no coração de um homem, de um íntimo que estava vendo e sofrendo por causa de tudo aquilo que estava acontecendo, o que a Babilônia estava fazendo, o que fez com o povo de Deus. E mesmo assim, diante daquelas circunstâncias, depois de ter falado com o Senhor e o Senhor aberto o seu entendimento para perceber que aquilo ali era disciplina, uma disciplina severa da parte de Deus, a única coisa que ele faz agora é dizer: Senhor, eu confio no Senhor, porque o justo vive pela fé. Mas ele continua a falar de outros personagens da Escritura, como Davi, Samuel e os profetas. E com Davi, o autor inclui todos os bons reis, e a ele acrescenta Samuel e os profetas, e com isso ele quer mostrar que o reino de Judá foi fundado sobre a fé, e que perseverou na fé até o fim. A vitória de Davi sobre seus inimigos, a retidão de Samuel e sua sabedoria em governar, bem como as misericórdias de Deus, demonstraram para com os santos profetas e reis, que são igualmente notórias, o poder, a graça, a misericórdia de Deus. O autor da epístola aqui nos lembra que nenhum sequer desses homens deve ser imaginado como destituído de uma fé genuína. E quando nós olhamos para esses homens, não vemos perfeição em nenhum deles, mas uma coisa nós percebemos claramente: a fé deles era verdadeira, porque era um dom de Deus. Eu queria fazer uma aplicação disso para algo que eu sempre falo quando estou falando para os pais, porque eu não sei se vocês sabem que o ambiente familiar é um ambiente onde é gerado a vida na vida dos seus participantes. O ambiente familiar e a vida familiar, ela vai gerar tudo aquilo que o homem necessita para viver nesse mundo, principalmente nós crentes. É ali que a fé vai surgir, é ali que a semente será plantada. E às vezes, quando eu falo aos pais com relação aos seus filhos, que não conhecem ou que estão caminhando, nesse conhecimento de viver a vida cristã de forma plena e principalmente dentro do seu lar, que vê as suas imperfeições e que tem que disciplinar e corrigir os seus filhos. É uma coisa que eu sempre digo: a disciplina ela não só tem um alvo. Por mais que a Escritura fale isso, que o alvo seja os nossos filhos inicialmente, a disciplina tem um alvo duplo. Ela tem o propósito de alcançar os nossos filhos e, no exercício da disciplina, tratar também o nosso coração. Quando nós estamos vivendo a vida familiar, nós estamos vivendo a vida cristã dentro do nosso lar, no relacionamento com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos pais, Deus está tratando o nosso coração e o coração dos nossos filhos. E às vezes a gente pode pensar que é impossível para nós, porque nós vemos os nossos pecados. Mas sabe, eu vou dizer para você uma coisa que eu sempre falo: a conversão é dom de Deus. E o seu filho vai ver isso no seu coração, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros muitas vezes, apesar de muitas vezes cometer injustiça com relação à sua esposa, aos seus filhos, no seu relacionamento, eles vão olhar para você e mesmo com as suas falhas vão ver a imagem de Deus em vós. Por isso o escritor Moisés, quando escreve ali Deuteronômio, o Senhor falando a ele diz assim: essas coisas estarão no teu coração. Quando a palavra de Deus está no nosso coração, por mais difícil que seja para nós ensinarmos formalmente a Escritura, mostrar santidade, integridade e pureza aos nossos filhos, às pessoas que estão ao nosso redor, essas coisas serão evidenciadas pela graça de Deus, por aquilo que Deus fez na sua vida.
nós estamos vendo determinados homens aqui e nenhum deles é perfeito. E eles são chamados de heróis da fé, porque a fé deles era verdadeira. E sabe por quê? Porque a fé é um dom de Deus. Veja que o verso 33 a 35 vai falar, citando de certa forma esses e outros que viveram pela fé, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. E perceba que ele diz que faz todas essas coisas por meio da fé. E por que ele coloca esse adendo aqui tão importante? Porque essas coisas não poderiam ser realizadas por eles na força e na coragem no braço deles. Eles não teriam coragem, como nós muitas vezes não temos, de testemunhar a sua fé, se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, ou seja, por essa fé implantada em seus corações. Perceba que o denominador comum entre esses feitos são a fé. E a fé em Deus, e apesar de não dar nome aos que fizeram tais coisas, o leitor pode facilmente fazer essa ligação com os homens citados e os outros da igreja ali no Velho Testamento. João Calvino vai dizer que o autor sagrado se refere apenas a alguns dos infindáveis benefícios divinos, para que os crentes pudessem deduzir em termos gerais como a igreja, pela fé, sempre foi preservada pela mão divina. Portanto, queridos, não há outro meio pelo qual possamos experimentar a generosidade, a misericórdia divina para nós. Foi pela fé que Davi retornava vitorioso de suas batalhas, que Daniel saiu salvo da boca de leões, que seus amigos caminharam jubilosamente dentro da fornalha de fogo. E uma vez que todas essas coisas se alcançaram por meio da fé, fica estabelecido que é só por ela e não por outro motivo que nos é concedido a benevolência divina. A Escritura vai dizer que da fraqueza tiraram força. Verso 34. Da fraqueza tiraram força. E quem nos lembra agora, que vem à nossa mente, Sansão. Deus deu força a Sansão para executar um feito sobre-humano, de empurrar pilares do templo de Dagon. E lá em Juízes capítulo 16, verso 29 e 30, diz assim: abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, e com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os matara na sua vida. Ezequias orou a Deus quando Isaías lhe disse que iria morrer. Deus responde a sua oração concedendo mais 15 anos de vida. E quando ali o fraco remanescente volta do exílio babilônico, Deus deu aos líderes Neemias e Esdras e ao povo força para reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. Perceba, querido, que o Senhor sempre vai estender a sua mão para levantar e revitalizar os santos. Onde quer que forem abatidos, Ele vai levar socorro em suas debilidades, para que recobrem sua plena força. E por isso, não se desespere, querido, sua fraqueza. Clame ao Senhor, que se compadece dos seus filhos em suas lutas e batalhas diárias. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Eu me lembro quando era adolescente, que muitas vezes determinadas coisas vinham à minha mente e eu não conseguia lidar com aquilo. Pensamentos de morte e outras coisas mais que debilitavam a minha alma. E eu me lembro que na minha imaturidade eu me jogava debaixo da cama da minha mãe e começava a orar desesperadamente:
Senhor, tira isso de mim, Senhor. E era um clamor assim, terrível. E aí de vez em quando eu via minha mãe, Aurélia, onde é que você está? Eu saía da cama rapidamente, não mãe, estou aqui. Não queria que ela visse o que eu estava passando. E quantas vezes eu clamei ao Senhor, porque aquelas coisas vinham, pensamentos terríveis, eu ia buscar o Senhor em oração. E às vezes saía dali, e o Senhor me fazia esquecer aquelas coisas, ficava um bom tempo sem ter aquele tipo de sentimento, mas vira e mexe aquilo voltava, e o meu desejo era correr para um lugar que ninguém pudesse me ver e orar, clamando ao Senhor. Quando eu cheguei à idade adulta, eu não podia chegar perto de determinados lugares altos, porque além de ter medo, vinha sempre uma voz na minha cabeça assim: se joga daqui, tira a sua vida não vale nada, veja, olha para você. E essas coisas me atormentavam constantemente. E nesse período de vida, e eu digo que isso foi uma experiência de conversão na minha vida que durou um bom tempo, a única coisa que eu podia fazer era buscar o Senhor em oração. E com o tempo fui amadurecendo, fui crescendo na fé, e o Senhor foi me dando forças com relação a essas coisas. E hoje essas coisas não mais tiram a minha paz. Mas por que eu estou falando isso? Porque esses homens e nós vivemos a mesma coisa. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus problemas. O Senhor sabe disso, e Ele espera que a gente recorra a Ele, na nossa maior aflição, na nossa menor deficiência, na nossa maior necessidade. Busquemos ao Senhor, que Ele é misericordioso, Ele se compadece de nós. Pode ser que naquele momento você passe por aquilo, e o Senhor quer que você passe por aquilo confiando nele. Pode ser que aquilo não vá embora naquele momento, mas o Senhor vai dar forças para você saber conviver com aquilo, e vai fazer com que você vença num momento determinado por Ele. Mas a única coisa que Ele espera é que você se aproxime dEle em todas essas situações pela fé. A Escritura vai dizer no verso 35: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior redenção. E perceba aqui que as proezas, ou aquilo que nós admiramos, ou aquilo que seria, vamos dizer assim, vitória ou demonstração de força para nós, acaba aqui no verso 35: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Até aqui nós vimos que esses homens falhos, esses homens imperfeitos, esses homens que deixaram determinadas brechas em suas vidas por causa da sua natureza pecaminosa, todos eles triunfaram na fé porque confiaram unicamente em Deus. E a partir daí nós vemos um outro relato também de fé. E antes de entrarmos nessa outra fase, ou nessa outra realidade daqueles que vivem por fé, esse relato termina com o glorioso recebimento de homens que morreram e foram ressuscitados pelo poder de Deus por meio da fé. E a menção aqui deve ser a Elias e Eliseu, que ressuscitaram meninos da morte, devolvendo as suas mães. A viúva de Sarepta de Sidom, que não era de Israel, creu
quando recebeu o seu filho Elias, com o seu filho de Elias, melhor dizendo, lá em 1 Reis, capítulo 17, 22 a 24, ele diz assim: o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Lá também em 2 Reis, capítulo 4, versos de 8 a 37, a sunamita foi até Eliseu, porque sabia que este homem era um homem de Deus e seria um instrumento para ressuscitar seu filho dos mortos. E aí o verso 22 diz assim: chamando seu marido, lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E esses dois jovens, essas duas crianças, foram devolvidos aos seus pais por meio da fé. Essas mulheres confiaram no Deus de Eliseu, no Deus de Elias, e por isso receberam pela ressurreição os seus mortos. Mas a lista não para aí. Nós temos no Novo Testamento o exemplo da viúva de Naim, que recebeu seu filho quando Jesus o ressuscitou dos mortos. Marta e Maria, que receberam a Lázaro, seu irmão, e as viúvas de Jope, que receberam Dorcas de volta da morte quando Pedro as ressuscitou. E aí nós olhamos para essas coisas e vemos que esses exemplos que a fé prevaleceu e se revelou eficaz. A natureza da fé delas é a mesma que nós temos hoje. E esse texto está dizendo assim para nós: se nós imitarmos a fé dos nossos irmãos, ou seja, a confiança deles em Deus, jamais fracassaremos diante das desgraças em virtude da nossa covardia. Quando nós voltamos o que nós estamos dizendo aqui para o que estava acontecendo ali no livro de Hebreus, os crentes hebreus queriam abandonar o evangelho por causa das dificuldades existentes. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos abandonar aquilo que devemos fazer, a vontade de Deus, por causa das dificuldades. Nós fraquejamos. Nós queremos lançar mão daquilo que a palavra de Deus falou. Por causa das dificuldades, nós queremos abrir brechas, dar oportunidade ao pecado, ao nosso coração pecaminoso. Mas a Escritura está nos mostrando aqui que devemos prosseguir nos caminhos do Senhor, com os nossos irmãos do passado. E muitas vezes nós não conseguimos mensurar isso no nosso dia a dia. Estamos falando de uma situação aqui extremamente difícil. A igreja está sendo perseguida, alguns estão sendo mortos, outros as suas casas estão sendo invadidas, eles estão sendo tirados daquilo que possuem, estão sendo deixados na penúria. Mas nós não estamos vivendo isso, pelo menos por enquanto. Mas quando é que essas coisas acontecem nas nossas vidas? Porque acontece constantemente. E uma das coisas muito comuns que mostram essa realidade, ou seja, diante da dificuldade, eu abandono a Cristo. O grande exemplo é o deserto. O povo murmurando. A murmuração é o abandono da fé. Quando murmuramos, estamos desconfiando de Deus. Não estamos crendo que em meio à dificuldade, o problema, Ele ali está conosco e Ele vai fazer a sua vontade, e a sua vontade é a melhor para nós naquele momento. E aí, quando não aceitamos isso, muitas vezes ficamos doentes por causa disso, nós estamos abandonando o Evangelho. Por mais que ainda estejamos cultuando a Deus, por mais que ainda estejamos indo à igreja, fazendo as nossas lições devocionais, nós estamos abandonando a Cristo.
E se esses homens agiram dessa forma, em meio às imperfeições que tinham, diante de grandes problemas, por que nós não podemos também ser fiéis no pouco que nos está sendo dado de provação e dificuldade e de tribulação? Não há explicação, não há, melhor dizendo, justificativa. Explicação há, justificativa, para diante de qualquer dificuldade abandonarmos a Cristo e o Evangelho. Não há. E a partir de agora, queridos, ele vai falar do outro lado, do lado das derrotas, ou das aparentes derrotas. Agora nós vimos o lado glorioso aos olhos dos homens, e a gente vai ver que não é tão glorioso assim, mas as vitórias, a extinção da violência do fogo, aqueles que escaparam ao fio da espada, aqueles que na sua fraqueza, como Gideão e Baraque, tiveram força, aqueles que subjugaram reinos, como os israelitas, que gritando ou batendo com cântaros, no caso de Gideão, os seus inimigos ficam desesperados e saem aí se matando, as coisas são destruídas, para que o povo de Deus veja que é pelo poder de Deus e pela sua graça, não é pela mão do homem. Mesmo quando o homem faz, Deus está por trás, trazendo o sucesso, trazendo a devida vitória. E era isso que eles precisavam perceber. Mas agora ele fala de outros casos, de outras vitórias que aos olhos do mundo, e muitas vezes aos olhos de muitos crentes neófitos e ineptos, represente derrota, represente frustração, e pode representar para muitos que Deus não está com eles. Mas é completamente o contrário. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Nesses versos, o autor sagrado resume o sofrimento físico pelos quais passaram os crentes do Velho Testamento. Eles sofreram por causa de Deus, por causa da sua fé nele, e pela fé venceram, ainda que perdendo suas vidas. Muitos crentes da história da igreja foram torturados e sofreram fisicamente por causa do Evangelho, ou seja, por causa da sua fé. E lá em Atos capítulo 5 é uma situação tão engraçada, seria até cômica se não fosse trágica. Lá em Atos capítulo 5, 40 e 41, os apóstolos, os discípulos do Senhor, saem alegres, sorrindo, felizes, porque apanharam, porque sofreram, porque foram açoitados por causa da pregação do Evangelho, por causa de Cristo. E o texto escrito vai dizer assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Simon Kistemaker, comentando sobre ali o período dos Macabeus, ele diz que na primeira metade do século da era cristã, um escriba de quase 90 anos, chamado Eleazar, foi colocado na roda, sofrimento de golpes até a morte. A roda era um instrumento de tortura, chamado tímpano, o que deu tímpano, que consistia em uma grande roda, onde as vítimas eram esticadas e surradas até morrerem. Nessa ocasião, esse homem diz as seguintes palavras, ele diz assim: está claro ao Senhor, em seu santo conhecimento, que embora possa ser salvo da morte, estou sofrendo terrivelmente em meu corpo sobre este espancamento, mas em minha alma
estou contente em sofrer as coisas, porque temo a Deus. Nesse mesmo período, 7 irmãos e sua mãe foram torturados pelo rei Antíoco Epifânio. Todos eles criam na renovação eterna da vida. Eles suportaram a tortura e não aceitaram o livramento em termos tão vis, para negarem o seu Deus e renunciarem seu Salvador na fé, porque naquele tempo era possível eles fugirem do sofrimento, ou dos açoites, ou até da morte, quando ele diz assim, não aceitando o resgate. Era só eles declararem tudo aquilo que eles disseram ser mentira, e eles seriam soltos livremente, não passariam por nada daquilo. Era só assinar um termozinho, falar ali no ouvido, ninguém ia ouvir, ninguém ia perceber, só aquela pessoa, olha, tudo que eu fiz aqui, mentira, viu? Eu estava enganado. Mas aqueles homens preferiram declarar a sua fé diante da morte. Eles suportaram a tortura e não aceitaram o livramento em termos tão baixos para negarem seu Deus e renunciarem seu Salvador e sua fé. E é interessante, apesar da nossa cultura não mostrar, infelizmente, e não contarem histórias, aquilo que esses homens desconhecidos para nós, fizeram diante das dificuldades. Nós até temos isso, mas isso não é amplamente divulgado, isso não é estudado nas escolas, muitas vezes até mesmo nas igrejas nós desconhecemos isso. Eu me lembro, como já li aquele livro dos Mártires, e é um livro muito interessante, que fala dos cristãos no 1º e 2º século da era cristã, que iam para o martírio cantando e louvando ao Senhor. E uma imagem que ficou muito forte para mim, num filme que eu vi, e que aqueles homens ali, eles tinham, vamos dizer assim, um reflexo do Evangelho. Naquela época não existia protestantismo e catolicismo, era uma igreja só. E a história de William Wallace, e ele era um guerreiro, era um homem de fibra, e ao ser traído, ser lançado na prisão, ele sabia que ia morrer, e ele naquela prisão, ele ora assim a Deus: Senhor, me ajuda a poder permanecer firme até o fim, porque ele seria torturado, e um homem que é torturado, ele não consegue resistir, ele fala o que ele quiser. Tanto que hoje em dia, quando alguém confessa alguma coisa, se ele confessa sob pressão física, aquela confissão não é válida. Por quê? Porque entende-se que na aflição, no querer salvar a sua vida, ou querer acabar com aquele tipo de sofrimento, ele fala o que você quiser. E quem conhece a história, que é muito semelhante ao sofrimento de muitos crentes, aquele homem vai para ser martirizado, e quando está sendo aberto, vivo por uma foice, ele tenta balbuciar algumas palavras, e o seu verdugo manda a plateia, que estava adorando, porque o povo gostava dessas coisas, vendo-se calar, algumas pessoas jogando tomate, rindo, dizendo morre, e algumas coisas assim, provavelmente muito semelhante ao que o Senhor Jesus passou ali com Barrabás. E aquele homem desce o seu ouvido para ouvir o que ele tinha a dizer. Provavelmente ele esperava dizer assim, que negava tudo aquilo, que pedia perdão ao rei, e ele dá um grito de liberdade. Um homem assim,
diante de uma situação como essa, só pode permanecer firme diante das suas convicções se for unicamente pela fé. O que motivou essas pessoas a suportarem tal sofrimento? O que motivava essas pessoas, esses nossos irmãos do passado, aqueles crentes do primeiro e do segundo século, que iam cantando para serem devorados por fera? Isso não é teatro, isso não é encenação, é a realidade. Por quê? Porque eles viam a esperança de alcançar uma melhor ressurreição, uma ressurreição verdadeira. E esses dias que se culminaram aí na revolta dos Macabeus, esses homens sofreram e morreram por sua fé, e eles também esperavam uma ressurreição, uma renovação eterna na vida, melhor dizendo, na presença de Deus. E a partir daqui nós vamos ver alguns relatos do Novo Testamento, quando lá no verso 36 ele diz: e outros por sua vez passaram pela prova de escárnio. Nós percebemos como essas coisas se tornaram comuns ali naquele tempo: zombarias, escárnios, aprisionamentos. O próprio Senhor Jesus teve que suportar isso dos judeus e dos soldados ali quando estava sendo crucificado. O apóstolo Paulo escreve das suas muitas dificuldades vivenciadas, e lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, ele diz assim: são ministros, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. E Paulo dizia, os crentes do passado diziam que tinham as marcas de Cristo. Sabe o que significa as marcas de Cristo? Quando eles dizem isso, as prisões, os açoites, os espancamentos por causa do Evangelho. Os próprios destinatários da carta ali de Hebreus, eles sofrem insultos públicos e perseguições. Veja o capítulo 10, no verso 33 e 34, ele diz assim: ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto tribulações. E naquele tempo essas coisas eram feitas na praça, para que todos vissem, não só como espetáculo, mas também como advertência. E um dos pais da igreja disse que o sangue dos mártires é que sustentava a igreja. As pessoas viam os seus líderes morrendo, as pessoas viam os seus líderes sofrendo perseguição, sofrendo na carne, e se sentiam motivadas a pregar o Evangelho e a seguir o mesmo caminho. Ele diz assim: tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. É interessante essa expressão aqui, se compadeceste dos encarcerados, porque muitos faziam vista grossa para o sofrimento daquelas pessoas, porque tinham medo de passar pelas mesmas coisas, como foi na Segunda Guerra Mundial com os judeus. Muitos alemães, poloneses ou outros deixaram de ajudar os judeus porque tinham medo do exército nazista. Mas outros, por sua vez, correndo risco de vida, fizeram aquilo que é justo diante de Deus. Mas o que poderíamos falar também de Micaías, que foi esbofeteado e aprisionado por prever o futuro, quando Josacá e Acabe fazem aliança para pelejar contra o rei da Síria. E lá em 1 Reis, capítulo 22, verso 24 a 28, diz assim: então Zedequias, filho de Kenaná, chegou, deu uma bufetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara em cama para te esconderes.
Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei a Amon, governador dessa cidade, e a Joás, filho do rei, direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Perceba o que acontece aqui, é o que acontece muitas vezes conosco. Por falarmos da palavra de Deus, no contexto em que nós vivemos, as pessoas se voltam contra nós. Por pregarmos a verdade, muitas vezes dentro até o contexto da igreja, a igreja se volta contra esses. Veja o caso de Jeremias. Abra aí Jeremias capítulo 37, verso 14 a 21. Ele foi surrado pelos oficiais do rei Zedequias e colocado numa prisão por um longo tempo, porque disse que o povo deveria ir para a Babilônia. Disse Jeremias, verso 14: é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu os ouvidos, prendeu a Jeremias e levou aos príncipes. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram e meteram no cárcere, na casa de Jonas o escrivão, porque ele tinha transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ele ficou por muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para a sua casa, e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: disse ainda: nas mãos do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusestes na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizaram, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Agora, pois, ouve, ó rei meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixes tornar a casa de Jonas o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Lá em Jeremias capítulo 20, versos de 1 a 3, nós vemos ali o sofrimento do profeta se desenrolando, quando diz assim: Pazur, filho do sacerdote Meia, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. E lá em Jeremias capítulo 38, versos de 1 a 13, nos primeiros versos, a palavra do Senhor diz assim a respeito do sofrimento, a dificuldade que Jeremias teve em pregar a palavra de Deus, em ser porta-voz daquilo que Deus estava falando, num momento de crise, num momento tão difícil da vida de Israel. Ouvi, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selamias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá, a espada, a fome e a peste, mas o que passar para os caldeus viverá. E por causa disso, veja o que fizeram a ele, verso 6, tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no ato da guarda. Desceram a Jeremias com cordas, na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama, porque pregou da parte do Senhor. O verso 37 vai mostrar que não para por aí aqueles que sofreram pela fé. E por que sofreram pela fé? Porque passaram por essas coisas. Porque esse mundo é mau. E porque ele está caminhando para a destruição. E nós, tanto somos portadores da mensagem de destruição, como somos portadores da mensagem de graça. Veja no exemplo de João Batista, um homem severo, um homem que chamou o povo ao arrependimento por causa dos seus pecados, um homem que apresentava a lei de Deus, e que os homens deveriam se conformar a essa lei, que deviam viver vidas justas, porque o fim estava chegando, aquele que viria estava próximo, e ele seria juiz sobre todas as coisas. E olharam para João Batista e o desprezaram.
porque falava sobre o juízo de Deus. E aí vem aquele que fala sobre a graça de Deus. Ele se manifesta em graça porque ele é a própria graça de Deus, é o Deus encarnado, e prega e fala sobre a alegria, sobre júbilo, fala sobre salvação, fala sobre arrependimento de pecado, mas aponta para a graça de Deus salvadora. Lida com prostitutas, com homens que estavam distantes da sociedade, que olham para ele e veem a sua graça, a sua libertação na pessoa de Cristo, e também o desprezam, porque o mundo não se adequa àquilo que Deus estabeleceu. A humanidade sempre quer mais daquilo que Deus está dando e que é perfeito. Eles querem o contrário. No momento da tristeza eles querem se alegrar, e no momento da alegria eles querem se entristecer. E esses homens viveram dessa forma, porque criam em Deus, porque lançaram a sua confiança no Senhor, e apesar das circunstâncias, eles não podiam fazer outra coisa a não ser glorificar a Deus no meio das suas vidas. E nós? Não estamos vivendo no limite da nossa condição, ou seja, com a espada no nosso pescoço. Será que seremos capazes de, se viermos a passar por uma situação como essa, agir como esses homens? Ao ponto de subjugar, ou ao mesmo ponto de passar por provas de escárnios e açoites? Será que a nossa fé vai resistir? Será que melhor vamos resistir diante das oposições, às vezes do nosso esposo, dos nossos filhos, de um colega de trabalho, de alguém que está próximo a nós? Será que nós vamos fraquejar diante de uma situação como Pedro fraquejou, diante de uma mulher naquela sociedade onde aquilo que uma mulher falava não era levado em consideração, ao ponto do Senhor Jesus, a sua primeira aparição em sua ressurreição, ser as mulheres, e aqueles homens não acreditaram, precisaram ir lá para ver. E além de ser uma mulher, no contexto daquela sociedade, era uma serva, era uma empregada, era uma escrava. E sabe o que acontece com Pedro? Ele chora amargamente, porque reconhece o seu pecado, a sua falta de coragem, e aí busca o Senhor na sua fraqueza. E o Senhor misericordiosamente o restabelece, e ele se torna aquele homem que nós conhecemos das epístolas, aquele homem que liderou a igreja de Jerusalém. Às vezes precisou ser repreendido pelo apóstolo Paulo, mas era um homem agora de coragem. Era um homem de coragem, e que também morre por causa da sua fé. Queridos, esses são estímulos que a Escritura está nos dando, para quando chegarmos numa situação de desconforto, nos lembrarmos dessas coisas e colocarmos o nosso coração naquele que é o único que pode nos sustentar e nos dar coragem diante de autoridades, diante de amigos, diante de colegas, diante da morte, para exercitarmos a nossa fé. Você, dona de casa, profissional, tem as suas dificuldades. Todo dia nós estamos sendo confrontados
no nosso ambiente de trabalho, ou seja, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelo próprio diabo nos tentando, pela nossa própria carne. E o Senhor espera que possamos responder a todas essas coisas com fé. Com fé. Olhar para o exemplo desses nossos irmãos e olhar para aquilo que eles fizeram. E o que eles fizeram? Confiaram em Deus. E é isso que a Escritura nos chama a fazer. Confiar em Deus. Confiar no Senhor plenamente, porque Ele é o Senhor da nossa salvação. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Senhor Deus, através da Tua Palavra, sermos motivados, ó Pai. Mas sermos motivados com aquela motivação, Senhor, que nos acompanha. Quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos e para nós, que Ele nos faria lembrar tudo aquilo que tinha dito. Essa promessa também, Senhor Deus, está destinada a nós hoje, quando lemos a Tua Palavra, quando ouvimos a Tua Palavra, e essa palavra fica gravada no nosso coração. E no momento, Senhor, de dificuldade, como Ele mesmo diz aos seus discípulos, quando vocês estiverem diante de reis e autoridades, não temam aquilo que vocês vão falar, porque naquela hora eu direi aquilo que vocês vão falar. Ele vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que colocou em nosso coração. Senhor, por mais que possamos parecer fortes, ó Senhor Deus, no púlpito, em casa, nas nossas atividades, ó Senhor Deus, nós somos pó, somos fracos, ó Pai, e necessitamos, Senhor, da Tua graça, Tua misericórdia, para testemunharmos, ó Pai, com fé em nossas vidas, ó Pai. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, Senhor, fortalece-nos, ó Pai, aumenta a nossa fé, nos dá graça, Pai, para podermos viver, ó Pai, o Evangelho, Pai, de tal forma que estejamos, como diz o livro de Hebreus, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. É o que nós pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.